Vamos dar continuidade à série em 1 João. Convido a abrir a sua Bíblia. Primeira carta, então, que esse apóstolo escreveu. Primeira carta de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Toda família, em algum sentido, é igual. Eu sei que você lembra daquelas reuniões familiares, daqueles almoços de domingo, daquelas festas, de aniversário ou de comemoração de algumas datas especiais, Natal, Páscoa, em que a família se reúne para celebrar, comer, enfim, ver tudo aquilo que é próprio dessas reuniões familiares. E eu sei que toda família é igual. Por exemplo, nós tem sempre crianças nessas reuniões, isso é muito comum. Geralmente tem idoso, os grandes, os patriarcas e as matriarcas da família, avô e avó estão às vezes presentes. Tem aqueles diversos tios, diversos primos, tudo junto ali reunido. E sempre acontecem algumas coisas meio características assim de uma reunião familiar. Por exemplo, sempre quando alguém traz um pavê à mesa, você já espera que algum tio seu venha com aquela mesma piada, né? É pavê ou para comer? Você já espera, você sabe que isso vai acontecer. Porque assim, quase que o papel dele ali naquela reunião falar isso, esperar o momento para isso. Se ele não fizer, é estranho. É estranho, a gente fica olhando para ele e fala assim, o que aconteceu que ele não fez a piada hoje, Será que ele está meio ruim? Tem sempre aquela tia também, que acha que o encontro de família é um estilo de moda, e aproveita aqueles encontros para mostrar um estilo novo, para fazer inveja para as outras irmãs, irmãos, para os sobrinhos, enfim, tudo mais. Tem aqueles adolescentes que já se acham adultos, enfim, toda família é igual, isso é normal. E é isso que torna a família em si algo tão peculiar, porque é a junção desse monte de pessoas junto que não decidiu estar lá, no sentido de fazer parte da mesma família, que por decisão divina nasceram da mesma família. Ninguém aqui optou qual família iria nascer. Não teve um momento antes da eternidade ou antes da sua existência que você falou, bom, eu quero fazer parte, no meu caso, da família Faria, Simões, Fonseca, eu não lembro, Gutierrez, se eu não me engano, é um outro sobrenome do meu avô que eu não tenho, da minha avó, ou Tiene, que é um sobrenome austríaco. Então, eu quero fazer parte desta família. Então, você não decidiu isso, mesmo porque se você decidisse, provavelmente você não ia nascer no Brasil. E provavelmente você não ia nascer na sua família. Você talvez falaria, bom, quero ser filho da família real, inglesa, Imagina você poder comer a comida que você quiser, a hora que você quiser, sem restrição nenhuma. Só assim, agora eu quero um salmão lá do mar da não sei aonde. Capaz, não sei assim, talvez você faria isso. Ou talvez você faria, bom, eu queria ser filho de alguém muito famoso. Enfim, talvez você escolheria outra família. Mas famílias são escolhidas por Deus. E famílias têm essa característica interessante de que quando se reúnem é a junção de várias etapas da vida cristã, de vários jeitos diferentes, de várias pessoas distintas, com características distintas, mas que agora fazem parte da mesma família. Para não falar dos agregados, que sempre aparecem também com o tempo, a família vai aumentando. Então você vai ter ali os gêmeos, as noras, enfim, vai aparecendo esse monte de gente. William MacDonald, um comentarista, já falecido, do Movimento dos Irmãos, ele afirma que a carta de 1 João é como se estivéssemos vendo um álbum de família, porque retrata a família. Na verdade, João escreveu para exatamente mostrar quem faz parte da família e quem não faz parte da família. E o trecho que nós vamos ler agora é que ele mais escancara isso justamente por usar figuras de família na sua linguagem. Olha então aí, 1 João capítulo 2, dos versículos 12 a 14, versículo 12, 13 e 14 da primeira carta de João. 1 João capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, eu vou ler todo o trecho
e depois nós interpretaremos e aplicaremos o texto para as nossas vidas. Diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Esse é o trecho que nós leremos, e nós contamos então com a atuação do Espírito Santo que habita em nós, para juntos lermos a Bíblia e olharmos o que ela tem a nos dizer e sair daqui transformados por ela. Esteja nesse espírito de oração, intercedendo por favor da mensagem. Esse trecho, ele é um pouco difícil de ser, não só estruturado, né? A estrutura dele parece bem claro, um paralelismo ali, né? Filhinhos, pais, jovens, filhinhos, pais e jovens, mas em saber o que João está querendo dizer com essas palavras. E isso não é um consenso tão grande assim, nem na história da igreja e nem entre os comentaristas e os teólogos. Por exemplo, Agostinho pensava que aqui João estivesse se referindo, estaria se referindo a 3 etapas da vida cristã. A criancice, quando a pessoa acaba de se converter, de chegar à fé. A juventude, quando ela está naquele meio termo, né, da fé, já aí, né, na época da juventude. E os pais, que seriam aqueles mais velhos na fé. Então ele utiliza a estrutura, né? Filhinhos, jovens, pais. Filhinhos, jovens, pais. Esse é o entendimento de Agostinho. Por outro lado, eu vou ficar com o entendimento de 2 reformadores, Lutero e Calvino, que entendiam o trecho não como 3 etapas, mas como 2 etapas da vida cristã. Sendo que filhinhos no versículo 12 e filhinhos no versículo 14, na verdade descreve todos os cristãos. Por que isso? Por alguns motivos. Primeiro, é que esse primeiro termo que ele usa no versículo 12, filhinhos, aparece 7 vezes na carta em 1 João, sempre se referindo a todos os salvos. Já apareceu alguma vez no capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos. Então ele não está falando para recém-convertido, mas esse termo sempre descreve na carta 7 vezes os salvos como um todo. Lembra? Isso demonstra aquele carinho que o apóstolo João tinha pelos seus discípulos, pelos convertidos. Especialmente, provavelmente, a comunidade que ele iniciou aqui. Já no versículo 14, a palavra filhinhos é outra palavra, não é a mesma do versículo 12, que poderia ser traduzido por crianças. Mas ela também acontece uma vez mais só na carta, lá no versículo 18, nós vamos chegar nesse trecho depois, né? Filhinhos, esta é a última hora, mas também para se referir a todos os cristãos. Diferente da palavra pais e da palavra jovens, que vai aparecer só 2 vezes na carta, exatamente nesse trecho. Pais aparece 2 vezes, versículo 13 e versículo 14, jovens, versículo 13 e versículo 14. Então, o que sugere com isso é que quando João fala de filhinhos, ele está falando de todos os crentes. E aí ele divide todos esses crentes em 2 etapas da vida cristã: a juventude e a fase mais adulta, quando uma pessoa é jovem e quando ela já é pai. E aí eu vou tentar explicar depois o porquê dessas palavras. Como se não bastasse isso, a própria sequência dos termos parece que sugere isso. Porque se Agostinho tivesse razão na sua interpretação, faria muito mais sentido estar filhinhos, jovens, pais, filhinhos, jovens e pais, seguindo uma sequência. Mas não é isso que João mostra. João fala filhinhos, pais e jovens. Então se ele estivesse falando, né, os recém-convertidos, os maduros e os novos, ele não segue uma sequência lógica. Então isso é o que me levou a concluir, embora isso não é um consenso, existe essa outra forma de pensamento e também não tem tanta relevância assim,
Mas me parece então que quando ele fala filhinhos, no versículo 12 e no versículo 14, ele está falando para todos os cristãos, e esses cristãos são divididos entre aqueles que são pais e aqueles que são jovens. E depois eu vou explicar esses textos. Outra coisa interessante deste texto, da estrutura do texto, é se vocês lembrarem da mensagem passada, antes da mensagem de Páscoa do Natan, que foi uma excelente mensagem, antes da mensagem do Natan, na mensagem anterior de 1 João, a mensagem foi bem dura, foi bem realmente confrontadora. Lembra que ele falou? Se você afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, e a gente tem que entender esse odiar como Jesus interpretou lá, aquele ódio. É aquele ódio de alguém chegar e falar assim, haká, o seu irmão, louco, esse cara é louco, esse cara é louco. É qualquer pensamento, falar mal de outra pessoa, esse ódio ao irmão. Então a mensagem foi bem dura, se você afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, você continua nas trevas. E vocês já perceberam, eu acho, pela carta de João, que sempre depois de uma mensagem dura, vem uma palavra um pouco mais reconfortante. Então vocês vão lembrar, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 8, versículo 10, lembra? Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos nós mesmos, ou seja, você está em pecado. Versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, ou seja, você comete pecado. Então, essas afirmações muito duras, eu sou um pecador e eu cometo pecado, é seguida por uma palavra de carinho. Versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Percebe? A mesma dinâmica. João é aquele que bate e depois alivia um pouquinho. Ele é duro com as suas palavras, mas logo depois ele conforta e consola. Por que isso? Porque ao ser muito duro, João pode cometer, entre aspas, uma injustiça. De alguns que são salvos, talvez se enquadrarem ou entenderem naquele grupo que ele está querendo combater. É como se ele estivesse falando assim, sempre quando ele fala para aqueles que não são salvos, para aquele pessoal que não é crente, então ele fala, você só afirma que é cristão, você afirma estar na luz, você fala, mas é sempre quem fala, quem diz, quem pensa estar. Quando ele vai falar para os seus leitores, ele diz, calma, estes são os de fora, estes são aqueles que são os falsos, os enganadores, eles são chamados de anticristo, João vai falar que eles saíram porque eles nunca pertenceram ali do meio, vai falar um monte de coisa assim. Mas quando João agora volta para os seus leitores, ele fala assim, eu estou falando isso de vocês, eu estou falando isso deles. Claro que, numa dessas, alguém dali pode até pensar, que era o objetivo de João, e falar assim, então eu preciso rever a minha vida. E de fato, isso deve causar em nós esta mensagem. Por outro lado, isso também deve causar um conforto e um alívio de saber que estas palavras, do versículo 12 até o versículo 14, foram escritas a respeito de nós, se de fato nós somos salvos. Não afirmar-se, mas ser de fato salvo, como João está mostrando aqui na sua carta. Bom, passando então da estrutura agora para a interpretação do texto. João então começa a sua... Nós vamos, por questão didática, eu creio que é mais fácil, analisar sempre o par. Até porque no pai ele repete exatamente as mesmas palavras. Se eu fosse pregar 2 vezes isso, ia ficar aquela repetição, dupla, pais e pais, é exatamente as mesmas palavras. Então nós vamos analisar sempre a dupla. Filhinhos, pais, pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Versículo 14, filhinhos, ou crianças, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Vocês perceberam uma mudança que não vai ser só nesta dupla, mas nas outras também vão ocorrer? De que João sai do presente, eu vos escrevo, no grego é o auristo, que muita gente traduz como passado, que é eu vos escrevi. Então muita gente pensa que por causa disso, João está falando de uma carta anterior. É como ele fala assim, eu escrevo isso e eu escrevi alguma coisa. Mas na verdade é só um estilo literário, porque esse termo auristo, no grego, ele era usado em carta, como se a pessoa fosse, quando ela recebesse a carta e lesse, é o que a gente chama
de aulisto epistolar, aulisto tipo de carta. Ela lesse aquilo lá, João já havia escrito aquilo. Então eu estava no passado por causa disso. Eu escrevi, quando eu estou lendo, João já fez o trabalho de escrever essa daqui. Então, por questão estilística, João opta por 3 presentes, eu escrevo, para depois optar por 3 aulistos. Eu escrevi. Mas na verdade é a mesma coisa, tá? Só dizendo os motivos pelos quais ele está escrevendo a estes grupos de pessoas. Então, aos filhinhos, ou às crianças, ele diz: eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Isso é o que me leva a entender também que aqui ele está falando de todos os cristãos. Porque se há uma característica própria do cristão, é ter o pecado perdoado. Aliás, isso é o que difere um cristão de um não cristão. Versículo 8, versículo 10, lá do capítulo 1, já deixou claro que todo mundo é pecador e por causa disso comete pecado. Então qual é a diferença se todos nós somos pecadores e todos nós cometemos pecados? A grande diferença é que uns têm os seus pecados perdoados e os outros não. Uns, Deus desvia a sua ira, porque a ira foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo, e outros não. Outros continuam ainda objetos da ira de Deus, porque não têm os seus pecados perdoados. Aliás, a palavra que ele usa aqui, os seus pecados perdoados, é a mesma lá do versículo 9. Você vai lembrar desse versículo uma das primeiras mensagens, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que lembram, vão lembrar que esse perdoar é levar para longe, mandar embora. Lembra da ideia do bode expiatório lá de Levítico 16 que nós lemos? A ideia de levar para longe o nosso pecado e a nossa iniquidade. Então isso é uma característica da vida cristã, da família cristã. Nós somos caracterizados por isso. O que nos diferencia como pessoas? E quando você olha 2 pessoas andando no centro de Ribeirão Preto, meio-dia, daquele calorão que está aqui, as 2 vão transpirar, as 2 vão estar cansadas, as 2 estão com sede, olhando de longe, espero, que as 2 estejam bem vestidas, normal, embora às vezes pela roupa você deveria distinguir, embora isso nem sempre aconteça, mas deveria distinguir um cristão de um não cristão. Mas você olhando ali, você fala assim: qual a diferença dessas pessoas? O que difere essas 2? O que difere é que uma tem o pecado perdoado e a outra não. Uma foi perdoada por Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, a outra não. Essa é a grande diferença que existe na vida cristã. Veja bem que o motivo aqui do perdão dos pecados não está nas pessoas em si, não está em quem faz parte da família, mas é graças ao nome de Jesus. Obviamente, quando nós falamos, o João escreve o nome de Jesus, essa ideia de um nome aqui, é muito mais do que simplesmente a identidade, ou como se essa palavra Jesus, a palavra em si, gramaticalmente tivesse um poder miraculoso. O nome naquela cultura vai mais do que a identificação da pessoa. Vai lembrar que é muito comum na cultura dar nome por uma característica ou por algum feito da pessoa. Lembra Moisés, que chama Moisés porque ele foi tirado das águas. Então, o nome ele diz respeito a alguma característica ou algo que a pessoa fez. Então, este nome de Jesus nos remete, além da palavra em si, Jesus, mesmo porque é uma palavra em português, não é bem a palavra original mesmo, mas nos remete à vida e à obra, a quem Ele é, a sua identidade. Jesus Cristo é Deus e, como Deus, Ele foi o sacrifício perfeito na cruz. O que nós podemos resumir com este nome, ou melhor, o que este nome resume, é o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, é entender quem Jesus é, Ele é Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e entender o que Ele fez. Ele
Ele é o Senhor que ressuscitou. Obviamente, a ressurreição pressupõe uma morte, só ressuscita quem morre. Então, falar de ressurreição é resumir toda a obra redentora de morte e ressurreição. Então, entender o que quem Jesus é e o que ele fez é o que nos conduz à salvação. É isso que Paulo ali diz em Romanos capítulo 10. E é exatamente essa ideia do graças ao nome de Jesus. Graças a quem ele é e aquilo que ele fez. É sempre interessante lembrar que o nome Jesus, em hebraico, Yeshua, significa Deus é salvação. Então, este nome, né, lembra que o nome é uma característica da pessoa, aquilo que ele fez. E Jesus, obviamente, é aquele que nos trouxe a salvação e a redenção. Perceba que palavras reconfortantes para os leitores, depois de ouvir palavras tão duras como foi na última pregação, como foi no parágrafo anterior, de você saber que os seus pecados foram perdoados. E é isso que define como um cristão, ter os seus pecados perdoados. No versículo 14, ainda falando para todos os crentes, João vai mudar a palavra, e a única vez que ele faz isso aqui, a palavra pai no versículo 13 é a mesma no versículo 14, a palavra jovens no versículo 13 é a mesma no versículo 14. Mas aqui ele muda a palavra de tecnia, que é filhinhos, para paideia, ou paidia, né, que são crianças, são infantes. E isso para nos conduzir a essa segunda informação que ele vai dar para todos os cristãos, que é: eu nos escrevi porque vocês conhecem o Pai. O que João está querendo mostrar aqui é que todo cristão agora ele tem um relacionamento de filho, de uma criança que conhece o Pai. Agora, lembra, eu já falei que essa palavra conhecer aqui, que vai acontecer mais vezes nesse trecho, é aquela famosa palavra de um conhecer vivencial, um conhecer experimental. E é só assim mesmo, e é desse jeito que uma criança conhece o seu pai. Uma criança, se você perguntar quem é seu pai, não vai dar informações do pai, ele está pouco preocupado com isso. A criança conhece além disso. Quem conhece informações é quem não mora na casa. Quem mora na casa conhece de fato, intimamente, o pai. Eu me surpreendo às vezes com as minhas filhas, né? O Matias está começando a me surpreender com ele também. Quando, por exemplo, em um olhar que eu dou, elas já entendem o que eu estou pensando, o que eu estou querendo. É só às vezes um olhar, basta um olhar, e elas assim já entenderam o recado. Isso é conhecer mesmo, né? Isso é saber. Ou às vezes eu estou em casa, simplesmente fazendo alguma coisa, trabalhando assim, e uma das minhas filhas chega e fala assim: por que você está triste? Como assim? Como você sabe que eu estou triste? Assim, é conhecer a expressão, é conhecer o jeito, e isso é um conhecimento vivencial e relacional. Conhecer a vontade, né? Os filhos logo conhecem a nossa vontade, tanto é que aquilo que não é a nossa vontade, eles aprendem a fazer escondidinho. Porque eles sabem a nossa vontade, eles sabem o que nós queremos para eles. E aquilo que nós não queremos, eles então fazem as escondidas. Quem aqui é pai, a gente já passou por essa experiência, né? De o filho estar fazendo alguma coisa escondidinho, você chega em silêncio do lado e fica olhando. E aí quando o filho olha, ele dá aquele pulo, né? Dizendo assim: eu sei que eu estava fazendo uma coisa errada, e meu pai me pegou no pulo aqui fazendo uma coisa errada, mexendo alguma coisa que não deve e tudo mais. Porque o filho vai se relacionando, vai conhecendo o pai, vai sabendo quem é o pai. É este relacionamento que nós temos com Deus. Não é um relacionamento daquela pessoa que simplesmente diz: ah, sim, eu conheço o Deus do cristianismo, né? Ou como naquela expressão do Antigo Testamento, o Senhor seu Deus. As pessoas dizem: peça ao Senhor seu Deus. Porque não é o meu Deus, é o Senhor seu Deus, o Senhor teu Deus, peça a Ele. Não, é o meu Pai. É esse tipo de relacionamento que o cristão tem com Deus, diferente do relacionamento de um descrente. A grande mentira que nós ouvimos na sociedade é que todo mundo é filho de Deus. Porque é grande mentira, porque se todo mundo é filho de Deus, a obra de Cristo na cruz é diminuída. Por quê? Se todo mundo é filho de Deus, por que Jesus veio morrer na cruz? Se no fim das contas todo mundo é filho de Deus, por que ele veio morrer na cruz? Não precisa nem morrer na cruz. A obra de Deus é diminuída, a diferença entre cristão e descrente é diminuída, todo o plano de Deus, toda a justiça, tudo de Deus é diminuído se todo mundo é filho de Deus. É grande mentira, você não precisa nem evangelizar. Por que você vai evangelizar se ele já é filho de Deus? Por que você vai
pregar, não estou fazendo nada. Agora, esta é a grande diferença, então, de um crente para um descrente. Você tem seus pecados perdoados e por isso agora você é filho de Deus, como uma criancinha se relacionando com o seu pai. Então, além de conhecimento, isso nos fala um pouco sobre confiança, sobre esta de saber que o que o pai pede é o melhor para as nossas vidas. Isso é a confiança que uma criancinha tem em relação ao seu pai. Então, isso é o que João fala a respeito de todos os cristãos. Filhinhos, crentes, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Filhinhos, versículo 14, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Todos estes verbos e os outros que vão aparecer estão no perfeito no grego, né? A ideia de uma ação passada que continua no presente, né? Os efeitos da ação, a corporação continua até o presente. Então não só nesses dois, mas todos os outros vão continuar, o que também traz um conforto para nós, porque João está dizendo, filhinhos, seus pecados foram perdoados, continuam sendo perdoados. Porque lembra, você não deixa de ser um pecador, você não deixa de pecar, mas os seus pecados continuam sendo perdoados por Jesus Cristo. Se, versículo 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados. Do mesmo jeito, filhinhos, vocês conhecem o Pai, ou seja, desde o momento da conversão, desde o momento que vocês foram adotados na família de Deus, vocês estão conhecendo cada vez mais o Pai. Por quê? Porque o Pai se faz presente em nossas vidas, porque o Pai se revela, porque o Pai caminha junto conosco e por isso nós podemos conhecer quem é o Pai. Versículo 13 e segunda parte do versículo 14. Agora ele vai falar para os pais. E ele divide entre pais e jovens para mostrar que na vida cristã existem aqueles que nós poderíamos chamar de mestres ou discipuladores ou pais, e aqueles que são ainda alunos, ou ainda estão como mestre do seu discípulo. Lembra que na cultura grega, João está escrevendo dentro dessa cultura, inclusive combatendo o pensamento grego, usando elementos da cultura grega, você tinha o mestre e o discípulo, e muitas vezes esse mestre era chamado de pai. Então você tinha aquela referência, aquela pessoa que um aluno, um discípulo seguia, geralmente um jovem. Então João está dividindo este cristianismo em duas partes. Existem aqueles que já conseguem discipular outras pessoas, que já evangelizaram, que já trouxeram pessoas a Cristo, que entenderam essa sua responsabilidade na família cristã, que já deram passos e caminham sozinho. Ele identifica pecado, ele muitas vezes consegue, pelas escrituras, lendo um livro, mudar a sua vida, tá? Não que ele fique independente, isso não existe no cristianismo, mas ele já está no nível de maturidade, ele já é um pai, ele já tem pessoas que ele consegue ensinar, ele dá aula, ele prega, ele serve, ele lidera, enfim, ele já está no nível do cristianismo. E existem aqueles que são jovens, aqueles que ainda precisam do auxílio de alguém, aqueles que talvez digam assim, um cara no meu trabalho perguntou o que é a salvação, o que eu falo para ele? Que resposta que eu dou para ele? O que eu ainda falo para ele ali? Ou, meu filho está com dúvida nisso, como que eu trato ele? Eu não sei ainda fazer. E a pessoa vai aprendendo, como um discípulo de um mestre vai aprendendo na vida cristã. Obviamente que a gente nunca deixa de ser aluno na vida cristã, mesmo aqueles pais continuam sendo, nesse sentido, jovens. E é por isso que o que João vai escrever aqui, as características, muitas vezes deveriam ser vistas na vida tanto de um quanto de outro. Então ele vai escrever no versículo 13: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E a segunda parte do versículo 14: Pais, eu lhes escrevi, é a única alteração que tem no texto, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, os pais é aquele que conhecem esse que é desde o princípio. E quem que é desde o princípio? A própria carta de João já nos dá essa resposta no versículo 1 do capítulo 1. Ele inicia com isso, lembra? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o
que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está dizendo, os pais são aqueles que conhecem a fundo Jesus Cristo. São aqueles que conhecem aquele que era desde o princípio. Isso é interessante porque João poderia dizer assim, né? Vocês conhecem a Jesus. É simplesmente, ele está falando de Jesus aqui. Mas quando ele fala, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, lembra que com esta afirmação, aquele que é desde o princípio, João está combatendo um pensamento gnóstico, especialmente de Cerinto, que achava que Jesus tinha sido, eu vou falar isso mais para frente, porque isso é importante no trecho de João lá no capítulo 5, mas que achava que Jesus Cristo tinha sido adotado como filho de Deus no batismo. Então, Jesus Cristo era um judeu comum, um bom judeu, um bom exemplo de vida, mas quando Deus fala para ele assim, tu és o meu filho amado, em quem me compraz, este é o meu filho amado em quem me compraz, então Deus está adotando Jesus Cristo na sua família. Esse é o pensamento desse gnóstico chamado Cerinto. E aí João vem e fala assim, não, o que era desde o princípio, lembra, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Logos, no princípio era o Logos, a palavra, o verbo, o que era desde o princípio, ou seja, o que João está mostrando aqui é que esses pais são aqueles que já não são mais enfeitiçados por essas filosofias, por estes pensamentos, é aqueles que sabem as verdades da fé, os dogmas da fé. O pai, aquela pessoa já madura da fé, é aquele que vem no gnóstico, conversar com ele e fala assim, cara, isso daí é heresia. Por quê? Por causa disso. Ele sabia se defender. Ele não era, como Paulo vai escrever, como crianças, levados de um vento para outro por todo vento de doutrina. De gente que ouve uma coisa e fala assim, isso é verdade, aí corre atrás disso. Aí vem uma outra novidade aqui, isso é verdade, aí corre atrás daquela novidade. Não, eram pessoas maduras que conhecem a Jesus Cristo, mas conhecem, com essa expressão, aquele que é desde o princípio, conhece verdades fundamentais a respeito de Cristo, inclusive para combater o gnóstico. Claro que a luta aqui de João é contra o gnosticismo, mas a gente poderia ampliar isso e dizer, por exemplo, que é uma pessoa madura, é aquele que quando recebe um liberal em casa, ou tem a oportunidade de conversar com um liberal, é aquele que diz, que não, milagre não existe, a Bíblia não é inspirada por Deus, cheio de erro, enfim, conversa com esse pessoal, ele sabe defender a fé cristã. Ele sabe, não, peraí, vem cá. E ele sabe ter uma conversa dessa, ele sabe doutrinar, ele sabe ensinar, ele sabe passar, porque ele sabe as verdades da vida cristã. Então, este conhecimento que sugere aqui por essa expressão é que é um conhecimento profundo a respeito de Jesus Cristo. Na vida normal, nós nos tornamos pais bom, hoje em dia o pessoal está se tornando pai com 45, 50. Você tem muita coisa para fazer antes de casar, você tem que ter apartamento. Então, vamos por aí uns 30 anos, 33 anos, você se torna um pai, mais ou menos há 30 anos. Você já se torna um pai. Tem uns que se tornam menos, com 20 já não quer começar a vida, porque você tem que decidir aí outros começam mais tarde. Mas enfim, é mais ou menos essa fase. Ninguém começa como pai mais cedo, outros não decidindo começar como pai muito cedo. Diferente da vida cristã. Na vida cristã, você se converteu com 20 anos, você não vai chegar lá com os seus 50 e falar assim, bom, agora eu acho que eu já estou pronto, numa maturidade. Não, isso é diferente. Isso é o que diferencia a vida cristã da vida normal, de uma família normal. Como nós sabemos disso? Lá em 1 Coríntios, Paulo funda a igreja de 1 Coríntios no ano 51 depois de Cristo. E ele escreve a sua primeira carta no ano 54, talvez 55, mas 3 ou 4 anos depois da fundação da igreja. E aí ele chega no capítulo 3 e fala assim para os cristãos de Corinto: eu queria falar a vocês como a espirituais, mas eu não consigo, porque ainda vocês são crianças da fé, vocês são carnais, ainda não desenvolveram a fé. Olha a expectativa alta de Paulo, de alguém que tinha 3, 4 anos na fé, e Paulo falava assim, cara, já era para você
ter caminhado muito mais na fé cristã. É triste que nós encontramos, aliás, já conversei com pessoas assim, um dia eu fui exortar uma pessoa que tinha 5 anos de convertido, de um pecado que já era para sempre, né? Aqueles pecados e a pessoa diz, não, você tem que entender, eu ouvi isso, eu sou novo na fé, eu estou chegando agora. São 5 anos de conversão. São 5 anos, dá tempo de ler a Bíblia, dá tempo de você ler livros, dá tempo de você conhecer a fé, dá tempo de você aprender. São 5 anos de escola dominical, 5 anos ouvindo pregação, 5 anos ouvindo música, 5 anos. São 5 anos de devocional, são 5 anos da vida cristã. Assim, o recém-convertido é aquele que tem 1 ano de convertido, 2 anos. Isso é um recém-convertido. Agora, é claro que tem aquelas anomalias. Aquelas pessoas que passam 10 anos e ainda se acham um recém-convertido, e ainda precisa de leite, e ainda precisa de ensinar coisas elementares da fé, e ainda volta para aqueles mesmos princípios. Então Paulo tinha uma expectativa muito alta, 3, 4 anos de convertido, mas já queria falar a vocês como espirituais, mas vocês ainda são crianças, vocês ainda são carnais, crianças em Cristo. Ou provavelmente ele está falando desse grupo de jovens, este grupo que ainda não atingiu essa questão do cristianismo, de você já discipular outras pessoas, sabe? Você entender a sua responsabilidade. Então, a criança em Cristo é aquele que sempre vai falar assim, ninguém gosta de mim, eu preciso disso, né? Eu preciso daquilo lá, está sempre, é como uma criança que depende. Se a gente ficar sem fazer almoço em casa, o máximo que os filhos vão fazer é ficar pegando bolacha no armário, para quando acabar a bolacha, acabou. Não consegue ir no mercado comprar uma bolacha. Não vai, não consegue se virar sozinho. Uma hora ou outra não vai de fome, ainda depende dos pais. Quando acaba o estoque em casa, vai o quê? Pegar as moedinhas, ir no mercado, ver como fazer uma comida, ainda depende. Então tem muita gente que passa 5, 6, 7, 8 anos de convertido e ainda depende de alguém ensinar a palavra, e ainda depende de alguma coisa, quando na verdade já era para ser pai, nesse sentido, alguém maduro. Não, mais uma vez, independente. Então não preciso mais ir na igreja, não preciso mais ouvir pregações, porque agora já atingi um nível espiritual. Longe disso, nós sempre precisaremos ouvir de alguém e tudo mais, mas não é a dependência disso, a sua fé não depende disso. Hoje minhas filhas são cristãs, né? Porque o pai é cristão. Elas vêm na igreja porque o pai é cristão e as conduz na igreja. Agora imagine minha filha com 20 anos e ainda assim continuando vindo na igreja porque o pai é cristão. Eu ia ficar muito triste. Eu espero que quando elas tivessem já até menos que isso, viessem na igreja porque elas querem vir na igreja, porque elas decidem, porque agora elas têm idade para decidir se vem ou não na igreja. Não, e se vai continuar na vida cristã e tudo mais. Então, ele está falando que esses pais é aqueles que conhecem as verdades profundas do Evangelho, as verdades profundas da fé, os dogmas da fé. Então, além de ler a Bíblia, que seria o princípio de tudo, óbvio, né, de ler a palavra, mas de conhecer os concílios, de conhecer as doutrinas, as declarações de fé, estudar livros, estudar teologia sistemática, estudar teologia bíblica, enfim, tudo isso que envolve a vida cristã. Isso é o Pai. E aí, por fim, o último, finalzinho do versículo 13 aí, e também no finalzinho do versículo 14, ele vai dizer: jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Finalzinho do versículo 14, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Perceba então que vencer o maligno se repete nesses dois trechos, mas o versículo 14 ele parece que expande um pouco, trazendo inclusive o porquê esses jovens vencem o maligno. Lembra que o verbo do perfeito é: vocês têm vencido o maligno na vida de vocês, obviamente desde o momento da conversão. Então, nós vamos até para o versículo 14, porque ele é mais amplo do que o versículo 13, que simplesmente dá vencer o maligno. O 14, além das informações, dá mais. Então, a característica de um jovem aqui, João vai dar 3 características a respeito dele. Em primeiro lugar, eles são fortes. O que sugere aqui desse texto é alguém com
com aquele vigor, aquela energia, aquela força. Essa palavra forte aqui no original, pode ser usada, e é usada nas escrituras, tanto para força física, muitas vezes para força mental e também para força espiritual. Então essa ideia de alguém que é forte mesmo, né? Que consegue vencer o maligno. Isso nos lembra muito do momento que a gente se converteu. Talvez você vai lembrar do momento da sua conversão, e estávamos aqui conversando, eu e o William, com uma pessoa que passou por isso e falou assim: converti, você acha que você vai mudar o mundo? Você sai falando para todo mundo, você deixa qualquer tipo de pecado, você tem aquela empolgação inicial de descobrir uma coisa que estava oculto para você há tanto tempo. E você fala assim: como pode essa salvação? E você deixa os pecados, e o que a Bíblia vai chamar de primeiro amor, né? Daquela empolgação, daquela força de que parece que tudo é possível para você. E essa força que a gente tem no começo de falar não para tudo. Eu lembro quando eu me converti, eu era adolescente, eu queria até cantar no coral. Eu nunca tive voz para cantar, era só adulto cantava, eu tinha 11 anos, queria cantar no coral. Mas por que eu não posso cantar no coral? Hoje eu falaria isso para mim mesmo, né? Você coloca no seu lugar, né? Você não tem voz, né? Quer cantar no coral, não era minha praia, mas você quer fazer tudo. Você vai na rua quarta-feira, escola dominical, culto, e eu queria estar com os crentes, com as pessoas. Era tão empolgante toda essa vida, né? Eu lembro da minha juventude, lá quando eu tinha 16, então 18, 19 anos, lá em Piracicaba, como era empolgante aquela vida cristã que eu tinha acabado de descobrir. Isso é a pessoa que é forte. A pessoa que é forte consegue vencer o pecado nessa empolgação. Obviamente, os pais deveriam continuar assim. O problema é que muitas vezes acontece que aquela carta, né, em Apocalipse, vocês perderam o seu primeiro amor. Isso muitas vezes acontece com pais que começam a esfriar nessa força, nessa empolgação da fé e cair nas mesmices, e cair naquela rotina do cristianismo e esquecer que o cristianismo é de fato esse cristianismo empolgante. E lembrar daquele primeiro amor, lembrar daquela época em que de fato achávamos, né, que eu vou sair falando para todo mundo, porque todo mundo vai querer isso também. E hoje a gente fica com vergonha de falar para alguém, e não deveria, assim, de continuar com essa empolgação, porque de fato alguns Deus vai salvar. Se essa for a vontade de Deus. Então, as pessoas são fortes. Eu disse que a força aqui é a força física, mental e espiritual. E para abandonar qualquer pecado, você precisa de fato dessas três forças: física, mental e espiritual. Imagina que você está, por exemplo, numa rodinha de gente falando mal das pessoas. Você precisa ter a consciência espiritual do seu pecado. Você tem que estar firme na sua mente. E isso vai te levar a uma força fenomenal de fazer assim: sair da rota. O seu corpo responde a isso. E você fala: não vou comprar com isso, vou sair da rota. Você está navegando no seu celular, no seu computador, e surgem imagens, e você conhece, você tem lá a mente de Cristo, você tem a força espiritual, que o Espírito Santo habita em você, e você vai fazer um tremendo esforço de fazer assim, fechado. Volto a usar amanhã porque o negócio está ficando perigoso. Percebe? É essa força do corpo, né, claro, de fazer os movimentos necessários para fugir do pecado, que vem, obviamente, de toda essa mente de Cristo e do Espírito que habita em nós. Isso é um jovem. Segunda característica, em vocês a palavra de Deus permanece. Né? Veja, não é que ele permanece na palavra, a palavra de Deus achou guarida nele, a palavra de Deus permanece nele. Como isso contrasta, infelizmente, com os jovens hoje que vão para a faculdade. E logo nós já percebemos que a palavra de Deus não tinha achado guarida no coração deles. Porque só um professor ateu, um professor evolucionista, um professor progressista, qualquer coisa, eles falam um monte de coisinha na mente dele. E aí a mente dele. E aí para de ir na igreja. E aí acha que aquilo lá é tudo história da carochinha, onde já se viu. Né? Me ensinavam com histórias de criança. Agora eu sou um pensador. Agora eu realmente entendo todo este mundo. O meu professor de universidade abriu os meus olhos para todas essas verdades. Infelizmente nós temos visto isso. Quando na verdade o que a gente descobre é que na vida desse jovem a palavra nunca achou guarida.
A palavra nunca permaneceu nele. Era alguém que até ia na igreja, mas nunca teve envolvimento com a palavra do jeito que deveria ter. Quando você pergunta também para ele, por que você não é um criacionista? Ele não sabe nem que a palavra fala sobre isso. Ele nem sabe defender isso. Quando você pergunta qualquer opinião para ele a respeito de qualquer assunto, ele nem sabe a posição da palavra, mas ele sabe a posição do que está falando aí fora. Mas o que a palavra diz a respeito disso, o que a Bíblia diz a respeito disso, ele nem sabe que a Bíblia fala sobre isso. Converso diversas vezes com os jovens, diversas vezes, tanto em acampamentos como pregar, em congressos, em diversos lugares. E quando a gente começa a entrar em temas, a Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia trata desse assunto. Como se achando, porque o professor Leandro falou, que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, então é retrógrado. E esses assuntos que nós temos hoje, como que a Bíblia vai trazer resposta para eles? A Bíblia é um livro que foi terminado de escrever há 2000 anos. E ele cai nessa história, porque na verdade a palavra de Deus nunca permaneceu nele. Diferente desses jovens aqui. E João está dizendo, em vocês a palavra de Deus permanece. Acha guarida. Aproveite essa empolgação, estude a Bíblia, aproveite para conhecer a palavra. E isso vai conduzir então você a vencer o maligno. É essa força junto com a palavra de Deus que nos conduz à vitória sobre o maligno. Quem nos deu o maior exemplo disso foi Jesus Cristo, que na sua tentação por 3 vezes, quando o diabo tentou, ele diz, está escrito. Está escrito, está escrito. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que poderia estralar o dedo e o diabo fugir. Poderia, se ele quisesse, o diabo nem está lá. Aliás, o texto de Mateus fala que o diabo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para tentar Jesus. Foi o próprio Deus que levou o diabo lá para tentar Jesus Cristo. Isso foi plano, obra de Deus no ministério de Jesus Cristo. Então, se Deus quisesse, o diabo nem estaria lá. Mas o próprio Jesus Cristo, para nos mostrar como vencer o maligno, disse, está escrito. E tem gente querendo vencer o maligno sem conhecer a palavra de Deus, sem saber o que está escrito. Eu tenho que saber o que está escrito, e aí eu vou conseguir essa força para vencer o maligno. Deixa eu tirar algumas lições desse trecho para nós terminarmos. A primeira delas, eu quero tirar 2 lições principais aqui para nós. A primeira delas é que, diferente das nossas famílias, a família cristã não tem os intrusos que vão chegando. Na nossa família tem pessoas, quando eu me reúno na minha família, que não tem o sobrenome que eu tenho. E eu também, quando me reúno o sobrenome da minha esposa, eu não tenho o sobrenome dela, da família dela. Então nós somos os agregados, os intrusos ali, né? E conforme a vida vai passando, você vai tendo mais, os primos vão casando, e aí você tem toda aquela família e mais os agregados. Não é assim na família cristã. A família cristã nunca vai ter intruso. A família cristã é sempre formada de pessoas que foram perdoadas por Deus. Nunca vai ter alguém lá no céu que a pessoa não era para estar aqui e chegou. Será que ela casou com alguém e veio para cá? Será que ela pegou no pé de um cristão? O que será que nunca vai ter isso? Quem é filho de Deus tem os seus pecados perdoados. Então, obviamente, se você faz parte da família de Deus, regozije-se nisso, se alegre-se nisso, que isso possa ser de fato o grande gozo da sua vida, saber que você, assim como não foi escolhido fazer parte da sua família natural, assim também Deus te deu o privilégio de fazer parte da família espiritual. Deus te adotou da família dele. Deus quis que você fizesse parte da família dele. Se alegre com isso, regozije. Isso deve ser motivo de agradecimento, de louvor a Deus para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Nós fazemos parte da família de Deus. Se alguém assistindo a mensagem, talvez possa ter, que não tem certeza se faz parte da família de Deus, saiba, você confessar a Jesus como Senhor e crer em seu coração que ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, por quem Ele é, por sua obra, há perdão de pecados. A segunda aplicação que eu queria dar é, se não há intrusos na família de Deus, e se todos que são filhos de Deus são aqueles que foram perdoados,
Há algumas coisas que Deus espera dos seus filhos. Há algo que Deus exige dos seus filhos. E o que eu acho interessante aqui é que João escreve tudo isso num tom de afirmação e não num tom de exortação. Embora isto sirva como uma exortação para a minha vida, porque eu tenho que me avaliar à luz disso, mas na verdade o tom de João para aquele que é salvo é um tom de afirmação. Porque João está dizendo, escrevendo essa carta para falar, bom, se não é todo mundo que é filho de Deus, deixa eu mostrar então quem é filho de Deus. O filho de Deus tem os seus pecados perdoados, e os filhos de Deus conhecem o Pai, conhecem a Jesus Cristo, eles são fortes, a palavra de Deus permanece neles, e eles vencem o maligno. Então, se você de fato é um filho de Deus, eu tenho certeza que você vai estar se regozijando ao ler essas palavras. Quem não é filho de Deus talvez fique preocupado ao ler essas palavras, porque vai encontrar uma inconsistência em sua vida e vai dizer, eu não estou vencendo o maligno. Mas se você é um filho de Deus, se alegre com isso e fala, é verdade, não é a minha força, porque é a palavra que permanece em mim, é a força de Cristo, é a dependência do Espírito Santo, mas é verdade. A palavra de Deus tem permanecido, eu tenho vencido o maligno, eu sou forte, eu conheço o Pai. Tudo isso não por mérito próprio, não para causar aquele orgulho, pelo contrário, para ser grato àquele que te fez digno de participar da família de Deus. Que privilégio que nós temos! Somos tão filhos de Deus. E como filhos, devemos andar de maneira digna, de modo digno, deste chamado que nós recebemos. Amém? Vamos orar para terminarmos esse nosso tempo. Depois teremos mais 2 louvores. Senhor, obrigado, Pai. Que privilégio sermos partes da tua família. João escreve isso aos filhos, porque tiveram seus pecados perdoados. E nós também, Deus, tivemos os nossos pecados perdoados. Não por méritos nossos, não por decisão nossa, não por algo que fizemos, escolhemos, por quem nós somos, pelo sangue, pela nossa ascendência, por nada disso. Nada pela nossa nacionalidade, por nada disso. Mas graças ao nome de Cristo, graças à obra de Cristo na cruz, que não só veio, morreu na cruz, mas nos adotou para a sua família, nos fez dignos de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado por isso. E que de fato, como filhos de Deus, possamos viver diariamente estas verdades. Tanto aqueles que estão chegando agora na fé cristã, e aqueles que já estão há um bom tempo caminhando na fé, que talvez discipulem de outras pessoas, mas que possamos conhecer estas verdades e viver essas verdades. Obrigado porque temos o privilégio de conhecer o Pai. Obrigado porque temos o privilégio de conhecer aquele que era desde o princípio. Obrigado porque nós temos uma força agora, vinda do Teu Espírito, como eu li no começo do culto aqui, que nos capacita a vencer o maligno. E obrigado porque a palavra tem encontrado guarida em nossos corações. E isso também nos conduz a uma vitória sobre o maligno. Muito obrigado por isso, Deus. Que privilégio que o Senhor nos dá. É neste gozo e nesta alegria que eu quero agradecer a Ti, louvar e exaltar o Teu nome, hoje para todos sempre.